Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa 26ª Semana de Teologia no setor Hermelino Matarazzo, São Paulo. Este ano com um formato diferente, virtual. Não teremos a presença física de todos, mas teremos a partilha dos temas dessa semana. Na nossa primeira da noite, temos dois convidados muito especiais. O nosso primeiro convidado é o Dr. Padre Friso, da Diocese de Guarulhos, e ele partilhará conosco sobre o livro do Deuteronômio, que é um livro que vamos falar bastante esse ano e vamos estudar no mês da Bíblia, que terá como tema: Abra tua mão para teu irmão. E no segundo momento teremos a reflexão com o nosso teólogo Leonardo Boff sobre o pós-Covid. A gente está vivendo essa pandemia deste ano do Covid-19, mas ele irá falar sobre o pós-Covid-19. Nesta primeira noite, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos do 34 até o versículo 1 do capítulo 11. Estamos reunidos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos por meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Para refletir sobre o evangelho de hoje, iremos convidar o nosso irmão Kaique. Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que alegria iniciarmos mais uma semana de teologia, a 26ª semana de teologia, e a palavra de Deus hoje pode até causar um certo espanto quando nós ouvimos Jesus dizer que não veio trazer a paz, mas a espada. Ouvir Jesus dizer que vai separar pais e filhos. Mas o que está por trás, a mensagem central do evangelho de hoje, não é essas divisões que às vezes nos causa medo e pânico, mas é nós compreendermos que o seguimento de Jesus é aderir a um projeto. E ao aderirmos ao projeto do reino de Deus, automaticamente nós devemos nos afastar dos vínculos que são contrários a esse projeto. E o projeto do reino de Deus é o projeto da cruz. Nós ouvimos no Evangelho: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. A cruz, que sabemos, não é
o símbolo de um projeto de morte. A cruz é o símbolo de um projeto de vida e de ressurreição, de transformação da sociedade. E nesse reino de Deus, nesse projeto do reino de Deus, que passa pela cruz, os privilegiados, os preferidos, a ação preferencial dos discípulos de Jesus deve ser em direção aos pequeninos, como nós acabamos de ouvir. Queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos durante essa semana aprendizados, sementes, reflexões que nos ajude a construir o reino de Deus, o reino dos pequenos, para que sejamos autênticos discípulos missionários de Jesus. Gostaria de lembrar a todos que você possa curtir, compartilhar esse vídeo dessa nossa semana de teologia e durante esse nosso encontro que você possa também comentar no nosso YouTube, no Facebook da paróquia, vai deixando seus comentários durante a fala dos nossos assessores. Boa reflexão, boa semana para você. Acompanhemos agora a fala do nosso querido Padre Freixo. Olá, amigos da 26ª Semana Teológica da Paróquia São Francisco de Assis, no nosso querido bairro de Hermelino Matarazzo. Este bairro localizado na zona leste de São Paulo, região de muita luta, resistência, e não é agora que nós vamos ceder, não é? A gente está aprendendo a não largar a mão de ninguém. E eu queria fazer uma introdução ao tema da nossa semana teológica, que é leitura do livro do Deuteronômio. E você pode perceber aqui, estou debaixo de um pé de uva, que vai ser podado agora dia 24 de junho, que é um dia propício para a poda de árvore, né? Ensina o saber popular. E eu quero introduzir por que estou aqui. Vou ler um texto do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 65, versos de 21 a 25. Por quê? Nesse texto, o profeta Isaías, voltando do exílio babilônico, apresenta um tempo de paz, de prosperidade à comunidade que volta do exílio para reconstruir a devastada cidade de Jerusalém, que foi destruída em 586 pelo Império Babilônico, não é? Diz o profeta Isaías: os homens e as mulheres construirão casas e as habitarão. Plantarão videiras e comerão seus frutos. Já não construirão para que outro habite em sua casa. Não plantarão para que outro coma o fruto. Pois a duração da vida do meu povo será como os dias de uma árvore. Não vai mais haver alienação do trabalho. Essa tese não é do século XVIII, XIX, não, viu? É dos autores da Bíblia, não é? Os meus eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho de suas mãos. Não se fatigarão inutilmente, nem gerarão filhos para a desgraça, porque constituirão a raça dos benditos de Adonai, juntamente com seus descendentes. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu já lhes terei respondido. Enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei atendido. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno com o boi. Quanto à serpente, o pó será o seu alimento. Não se fará mal, nem violência, em todo o meu monte santo, diz Adonai. Então,
que essa semana teológica, acompanhada por nós aqui no Brasil, na Zona Leste, por você que está aí no estrangeiro, possa te ajudar a renovar as esperanças. E não perca esta força divina que vem de Deus e está em nós e nos faz sermos hoje profetas e profetisas para construir a tão sonhada civilização do amor. Então, como nós vamos ler o livro do Deuteronômio? Então, dou aqui algumas dicas. O contexto no qual iremos ler esse livro, Deuteronômio. Vamos lê-lo num tempo de ganância e lucro que geram responsabilidades ambientais, assassinatos. Vamos ler o Deuteronômio na época em que hoje, dia 23 de junho, o governo do presidente, apoiado pelo seu ministro do Meio Ambiente, corrupto, mandrião, incentivou, autorizou e sabe que há 22 mil garimpeiros na reserva dos índios Yanomamis, na reserva Raposa Terra do Sol. Chegam para levar o Covid, desmatar, roubar madeira, pegar o minério e ir embora e deixar um rastro de morte. Vamos lê-lo num tempo de desigualdade, concentração de rendas jamais vistas no mundo e no Brasil. No Brasil, 206 pessoas cabem numa sala de cinema. Controlam 55% do capital. 206 pessoas. Põe numa sala de cinema, é dono de 25% do dinheiro que circula nesse país. Vamos ler o Deuteronômio em tempo de crescimento do desemprego. Se a crise econômica já era terrível antes da pandemia, agora no mês de agosto, os economistas preveem a cifra de 25, 26 milhões de desempregados no Brasil. Vamos ler o Deuteronômio num tempo de recrudescimento da pobreza. Milhões na miséria novamente. 56 milhões de brasileiros ganham até R$420 por mês. Estão abaixo do nível da pobreza. Vamos ler o Deuteronômio em tempo de racismo. Não só a morte do George Floyd foi o estopim de várias manifestações, mas no Brasil mata-se 31 jovens negros por mês. Um racismo. A onda de feminicídio, femininocídio, mata-se mulher, feminino. Patricídio, mata-se o pai. Matricídio, mata-se a mãe. Isso. Crescente onda de feminicídio. Violência contra os povos originários, violência contra o povo quilombola, violência contra os nossos jovens. Vamos ler o Deuteronômio e chamou sua atenção em época de igrejas divididas, frente a um governo que, por um lado, se legitima por orações e frases bíblicas para simplesmente enganar, dividir, matar o nosso povo.
e partes de igrejas apoiam esse projeto, porque vão receber pequenas benécias para a sua televisão, para a sua rádio, enfim. Falta a esses empresários da religião profecia. Vamos ler o Deuteronômio, falar de Deus em tempo de esperanças, isto é, esperançar o outro, para que o outro, de posse desse livro, possa valorizar a sua vida, a vida do outro, da outra, e semear e acompanhar projetos que ousam construir o Brasil que queremos. Vamos ler o Deuteronômio, porque nele encontramos uma oração que todo judeu, uma judia, reza ao se levantar e ao se deitar, que é a oração do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus um. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo nesta 26ª Semana Teológica, e que o Deuteronômio nos dê força para amar o Deus da vida e trabalhar pela vida para todos. Amém. Segunda parte da nossa 26ª Semana Teológica da Paróquia São Francisco de Assis, do nosso querido bairro de Ermelino Matarazzo. Na primeira parte, nós falamos por 10 minutos sobre como nós vamos ler o livro do Deuteronômio. Nessa segunda parte, vamos tocar no o que é. Vamos falar do que é o Deuteronômio e o que contém o Deuteronômio. E, numa terceira parte, vamos escolher um texto para lê-lo a partir desse contexto atual que estamos interessados em resolver e ver e analisar esse texto. Por quê? Todo texto bíblico tem que ser lido dentro do seu contexto. Mas o mais importante não é o texto que está aqui, é a nossa vida, é a nossa existência. Por isso que nós falamos palavras de Deus. Quando eu leio a Bíblia, estou lendo vários livros. E a palavra Bíblia é o plural de livros, do grego, não é? Então aqui é uma estante. Quando eu pego esse texto e pratico-o dentro da minha realidade, aí nasce a palavra de Deus. Aí vem o fogo de Deus. Aí vem o fogo do Espírito. Aí minha vida religiosa, minha comunidade começa a praticar a palavra e pela palavra os sinais do reino se manifestam em nossas existências. Então, vamos lá. Daqui a pouco tem os bem-que-vis, tem os sanhaços, enfim. Dessa vez foi o latido dos cachorros do vizinho aqui. Então, o que é o Deuteronômio? Tudo isso, louvo o Senhor. O livro do Deuteronômio é um livro ainda pouco estudado pelas comunidades. Pouco estudado. Por quê? A gente passa por ele, não é? É muito complexo, tem muitas leis, não é? Então, hoje, nessa semana, queremos trabalhar o texto. 2. O livro de Deuteronômio é um livro que aborda questões sociais,
como pobreza, migração, direito social, justiça e injustiças. Eis aí o que é o Deuteronômio. É um livro de leis. É um livro que defende o estrangeiro. É um livro que manda acolher o migrante. É um livro que manda praticar o direito. O que é o Deuteronômio? 3. Trata-se também de questões religiosas e espirituais relacionadas ao culto. No Deuteronômio, nós vamos encontrar leis, como celebrar, como cultuar, como fazer o sacrifício, onde prestar culto a Deus. E tem muitos textos sobre o relacionamento com as pessoas que adoram Deus de um modo diferente, ou deuses diferentes do nosso Deus, pessoas que praticam outras religiões. Então, isto trata-se de um livro que apresenta questões relacionadas ao culto. Um livro que apresenta o relacionamento com o Deus Adonai. E um livro que está preocupado quando você cultua outras divindades. Quase todos esses temas fazem parte do nosso contexto atual. Lembra que eu falava na primeira parte? Igrejas divididas, né? Igrejas acomodadas, o povo sem esperança, enfim. São motivos de conversas, debates, estudos e discussões em nossas comunidades e possivelmente também em nossas famílias. Então, eis aí o que é o Deuteronômio. Livro pouco estudado, livro que aborda as questões sociais, livro que apresenta leis relacionadas à prática religiosa. O que contém o livro do Deuteronômio? Então, primeiro, o livro tem textos que apresentam Javé como um pai que carrega seu filho pelo deserto. Um pai que orienta o seu filho, que pega no colo e não o deixa sofrer na travessia do deserto. Deuteronômio 1:31. 2. O Deuteronômio contém textos que aparecem nos evangelhos citados por Jesus. O ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3 está em Mateus 4:4, Lucas 4:4. 3. Encontramos no Deuteronômio uma das mais antigas orações de Israel, que faz a memória da caminhada dos patriarcas, sua vida como um migrante oprimido no Egito e libertado no Êxodo, e alegria pelos frutos colhidos na terra prometida. Deuteronômio 26, 5-10. Meu pai foi um arameu errante que saiu. Belíssimo esse texto. Deuteronômio 26, 5-10. 4. Encontra-se ali também uma das orações mais importantes do judaísmo. O Shema Israel. Ouve Israel, Javé, o nosso Deus, é um. Portanto, ame a Javé, o Deus, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4, 9. Quinto, o que contém o livro de Deuteronômio? O Deuteronômio tem também textos belíssimos e muitos atuais que apresentam Javé, Adonai, como Deus que não faz discriminação entre as pessoas e não aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o imigrante, dando-lhe pão e roupa. E diz que amem o migrante, porque vocês foram migrantes na terra do Egito. Deuteronômio 10, 17-18. É bom acompanhar esse texto na Bíblia, né? A preocupação de não explorar, não oprimir, nem pessoas, nem maltratar animais, nem aves. Atravessa todo o Deuteronômio. Bonito isso, né? Não maltratar pessoas,
animais, nem as aves, nem a natureza. Isso pode ser visto na justificativa para o descanso sabático, a lei do sábado nos 10 mandamentos. Não é? Que está no livro do Êxodo. Êxodo 10, Êxodo 20, 1 a 17. O texto de Êxodo 20, 1 a 17 vai respingar também no Deuteronômio. Na abertura do Código da Aliança, a justificativa para guardar o sábado é teológica. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia, Adonai descansou. Se Deus descansou, nós também devemos. E o Deuteronômio vai apresentar isso. Na versão dos 10 mandamentos, que se encontra no Deuteronômio, está no capítulo 5, 6 a 21. E para terminar, 6º ponto. Tem ainda textos como o capítulo 15, que trata do ano do perdão das dívidas, da libertação dos escravos, das bênçãos e disposições de Javé. Esse texto nós vamos trabalhar amanhã. Ou ainda, Deuteronômio 15, 13 e 14. Ou ainda, Deuteronômio 24, 14 e 18, que diz, 24, 14 e 18, não explore o assalariado, necessitado e pobre, seja ele um de teus irmãos, seja ele um migrante que vive em tua terra, nas portas de sua cidade. Paga-lhe a diária todos os dias, antes do pôr do sol, porque ele é um necessitado e a vida dele depende disso. Assim, ele não clamará a Javé contra você, e em você não haverá pecado. Belíssimo, né? Leis da fraternidade. Deuteronômio 24, 14 e 18. Então, eis aí o nosso tema de hoje. O que é o Deuteronômio e o que contém o Deuteronômio. E amanhã, mais 10 minutos, vamos trabalhar o texto do descanso sabático. Deuteronômio 15, capítulo 15. Tá bom? Shalom e até mais. Terceira parte da nossa reflexão sobre o livro do Deuteronômio. É o livro escolhido para o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Por quê? Em setembro nós fazemos memória de São Jerônimo, que foi secretário. E ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim. Né? Daí nasceu a Vulgata, o texto popular em latim, feito por trabalho de 40 anos. Aí demorou São Jerônimo, mais 2 mulheres, Paula e Eustóquia, que o ajudaram a traduzir a Bíblia na cidade de Belém. Então, nessa terceira parte, como havia dito, vamos trabalhar 2 textos. Deuteronômio 15 e Deuteronômio 24. Aqui no jardim de casa, talvez passe o homem do gás, dos passarinhos, cachorros, enfim. Mas dá para ouvir direito, né? Dá para ouvir bem. Os pardais já estão aqui piando. Então vamos abordar um texto legislativo que fala do culto. Deuteronômio capítulo 15. Pegue sua Bíblia e eu vou pegar o meu texto aqui. O capítulo 15 destaca as leis do culto, normas religiosas. A cada 7 anos farás remissão. Capítulo 15, versículo 1. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Adonai.
Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Adonai vai abençoar-te na terra que Adonai teu Deus te dará, para que possuas como herança. Com a condição de que obedeças de fato à voz de Adonai, teu Deus, cuidando de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando Adonai teu Deus te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas nunca serás dominado. Então, o capítulo 15 retoma um princípio de igualdade social entre os irmãos. Não pode haver alguém tão rico e alguém tão pobre. Por isso que a cada 7 anos você vai colocar esta lei em prática. A lei já está em Levítico 25, 1 a 7, e aqui, no capítulo 15, no livro do Deuteronômio, retoma um princípio social. E essa preocupação em manter a igualdade virou lei. Então, se eu te emprestei um dinheiro, no 7º ano tu ficarás livre de me pagar. Se você trabalhou para mim 7 anos, no 7º ano tu serás libertado e levarás parte do lucro que você me deu. Tudo considera a ideia de que Deus nos tirou do Egito, éramos escravos e nos deu uma terra prometida. Então, são leis que colaboram para que não haja gente tão rico e gente tão miserável. Olha capítulo 15, versículo 12, do escravo. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano tu o deixarás ir em liberdade. Mas quando deixares ir em liberdade, não o despeças de mãos vazias. Carrega-lhe o ombro com presentes do produto do teu rebanho, da tua eira, da tua vinha e do teu lagar. Dá-lhe-ás conforme a bênção que Adonai teu Deus te houver concedido. Então, você vai perdoar, ele trabalhou para ti 7 anos, chegou o ano sabático, opa, agora você pode ir embora. Então está aqui parte do lucro que você me deu. Vamos pegar Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, como nós havíamos dito, é um livro muito bonito. Muito repleto de aspectos sociológicos, comunitários, que quer defender a sociedade, o grupo. Deuteronômio 24. Medidas de proteção. Eu começo no versículo 10, 24, 10. Quando fizeres algum empréstimo ao teu irmão, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás ao lado de fora, e o homem a quem fizesse o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for um pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o seu manto e te abençoe. E quanto a ti, isso será um ato de justiça diante de Adonai, teu Deus. Então, você não pode tirar o essencial de um irmão que te deve. Lei social. Tá bom, você me deve 100 reais. Eu não posso, na nossa casa, tirar a geladeira, que vale mais de 100 reais. Eu não posso levar o teu manto, porque você precisa dele para dormir. Deuteronômio 24, 14. Não oprimirás um assalariado pobre,
necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre, e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Adonai contra ti, e em ti não haverá pecado. Não guardar o salário do trabalhador para o dia seguinte. Porque ele trabalhou, naquele dia precisa comer. Não é? 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Então, eu não posso culpar o pai pelo erro do filho, ou vice-versa. Não é? Cada caso é um caso. Você vê? Na lei de hoje prevalece isso. Não é? 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito, que Adonai teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Cuidar dos que mais sofrem. Na Bíblia, os que mais sofrem é sintetizado nessa tríade, nesses três grupos: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Por isso que a justiça nunca começa dos mais ricos, ela começa na base, na raiz. Quando o pobre, o estrangeiro, o migrante, o favelado, o injustiçado, o morador de rua começa a receber justiça, toda a sociedade vai mudando, vai se transformando. Ninguém cuida da árvore, da flor para a raiz. Não, é da raiz para a flor. Bonita essa ideia. A justiça começa a partir de baixo, da base. Não é? E no Brasil de hoje, né, como vimos falado na primeira parte, 53 milhões de brasileiros passam um mês com R$ 420. Estão abaixo do nível da pobreza. Estão na miséria. Por isso que tem que políticas públicas, trabalho, escola, creche, SUS, Sistema Único de Saúde, né, universidades de graça, cotas para os negros, cota para os índios, cota para os mais pobres entrando na universidade. E não tirar direito. E para terminar, 24, 19. Quando estiver ceifando a colheita em teu campo, esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que Adonai teu Deus te abençoe em todo o trabalho em tuas mãos. Isto é, está colhendo, nós que nascemos no interior, na roça, né? Pegava milho, ficou alguma espiga, não volta para pegar, porque a respiga é do pobre. Batendo amendoim, não é? Colhendo feijão. Opa, aquele saco que ficou é do pobre. Em outras palavras, você será feliz pelo fruto do seu trabalho, mas sem explorar o irmão, a irmã. Então, que o Deuteronômio nos dê força para construir a tão sonhada civilização do amor. Como diz o nosso bispo, né? Bíblia na mão e pés na missão. Shalom. Grato por tudo e até o ano que vem, sem Covid-19, mas com muita saúde, alegria no coração. Enquanto essa onda não passa, lave bem as mãos, estamos de quarentena, use a máscara, porque o bichinho está solto por aí. Shalom, cuide-se de si para cuidar do outro. Shalom. Grato por tudo. Irmãos e irmãs, toda a discussão sobre o coronavírus tem se concentrado sobre a medicina, sobre técnicas e todos os instrumentos necessários para a sua cura e o seu tratamento. Mas esquecemos que devemos inseri-lo dentro de um contexto maior. O contexto maior é a natureza.
Esse vírus veio da natureza. E por que veio de lá? Por duas razões básicas. 83% da humanidade é urbanizada e avançou sobre a floresta, sobre a natureza. O agronegócio mundial também avançou sobre as florestas, desflorestou, e com isso atacou o habitat dos bilhões e bilhões de vírus que existem nos seres vivos e se alimentam de células e depois passam para o ser humano. Nós, como disse o Papa, nunca atacamos e ferimos a Terra como nos últimos séculos. E quem está ferindo? É fundamentalmente o capitalismo, que explora a natureza, que busca o lucro, que se rege só pela concorrência, sem nenhuma solidariedade, que quer o mercado, o Estado mínimo, e a natureza é o que mais sofre. Por isso, esses vírus perderam o seu habitat, passam dos animais e dos animais a nós, e de forma desastrosa. Então nós temos que considerar que o capitalismo, com esse vírus, saiu profundamente ferido, como se um raio tivesse caído sobre ele. Porque o que nos está salvando não é o lucro, é a vida. O que nos está salvando não é a concorrência, é a solidariedade, não é o Estado mínimo, é um Estado suficientemente apetrechado que atende os doentes nas suas grandes maiorias. É a solidariedade de com todos. Se nós tivéssemos seguido o ideário capitalista, individualista, grande parte da humanidade teria perecido. O que nos salva é sentirmos que somos vulneráveis, que somos interdependentes, que devemos ser responsáveis uns para com os outros, que o centro deve estar a vida em toda a sua multiplicidade, especialmente o cuidado para com a vida, porque se nós não cuidamos, ela enfraquece e morre, e especialmente um cuidado à vida humana, que é muito frágil. Então, de toda maneira, nós devemos aprender que esse sistema que cria a injustiça social com milhões de pobres e a injustiça ecológica devastando os ecossistemas, ele é péssimo para a natureza e péssimo para a humanidade. Nós temos que superá-lo, caso contrário, a própria vida humana e da natureza corre risco e nós podemos engrossar a procissão daqueles que rumam junto à sua própria sepultura. Para entender a irrupção do vírus na humanidade, devemos entender a Terra, não como os modernos entendem, como um baú morto, cheio de recursos do qual nós podemos tirar e tirar. Toda a compreensão moderna da cosmologia, da biologia, vê a Terra como um superente vivo, que não só tem vida sobre ela, mas ela mesma é viva, no sentido de criar todos os elementos físico-químicos, ecológicos, para produzir vida e vida na sua maior diversidade. Então, como essa Terra, Mãe Terra, foi agredida, chegou um ponto que nós esgotamos os seus recursos fundamentais. Ela chegou a dizer um basta. Então, esse vírus é um contra-ataque, uma repressão que a Terra está fazendo contra a humanidade. Ela está nos dando um aviso. Não continuem com essa violência contra mim, que sou vossa mãe. Caso contrário, eu mando outros vírus que poderão ser mais letais. Por isso que vários biólogos nos alertam daquilo que eles dizem the next big one, o grande indestrutível vírus que pode chegar a qualquer momento, tão poderoso que ninguém pode atacá-lo, nem antibióticos, nem medicinas, e pode significar a destruição de boa parte da biosfera e de grande parte da espécie humana. Então nós temos que estabelecer uma outra relação com a Mãe Terra. Se até agora foi de violência, agora tudo aquilo que nós dedicamos às nossas mães, que é o amor, o cuidado, a reverência, essas atitudes nós devemos dar à nossa grande Mãe,
que nos dá tudo o que nós precisamos para viver, dar cuidado, amor, reverência. Se nós não fizermos isso, ela vai nos dar lições mais duras. E pensar que nós somos uma porção da terra que começou a sentir, pensar, amar, e aí surgiu o ser humano, homem que vem de humus, terra fértil. Então nós somos aquela parte da própria terra que está se rebelando contra a própria mãe. Então a mãe está nos dando lições, ela não se vinga, ela dá lições para nós termos cuidado, reverência, para que ela continue viva e continue produzindo vidas em todas as suas formas. Sem esse amor e sem esse cuidado, sem essa revolução ecológica radical como o Papa, nós não teremos futuro. Como será o pós-coronavírus? O que não podemos é voltar ao que era antes, porque o antes mostrou que é extremamente danoso para a natureza e para a terra. Nós devemos buscar alternativas e somos obrigados a isso. Para isso nós temos que compreender que a nossa missão, que está no Gênesis, é de guardar e cuidar do jardim do Éden, da terra. Ao mesmo tempo sentir que nós somos parte da natureza e nós não estamos em cima dela. Não é que a natureza está lá, nós estamos aqui. Terra e humanidade é uma coisa só. Nós formamos uma unidade, como os astronautas disseram. Daqui de cima não há diferença terra e humanidade. E outro motivo importante é a gente alimentar esse sentimento de pertença. Pertencemos a essa totalidade, junto com os demais seres da natureza, que São Francisco chamava de irmãos e irmãs. São irmãos e irmãs, porque eles têm a mesma base, o mesmo código genético que nós temos, os mesmos 20 aminoácidos, as mesmas quase 4 fases fosfatadas. Desde a bactéria originária até os dias de hoje, nós temos a mesma fórmula de base. Isso significa que somos, por ciência, somos irmãos e irmãs. E como irmãos e irmãs devemos nos cuidar e devemos tentar gerar uma sociedade biocentrada, que coloca a vida no centro, a economia, a política a serviço da vida, a ciência não a serviço do mercado, primeiro a serviço da vida. E o Papa disse claro quando se encontrou com os movimentos sociais mundiais: não esperem nada de cima, comecem vocês a partir de baixo, a reinventar uma nova economia participativa, agroecológica, uma democracia participativa, uma forma de convivência com a natureza que seja cuidadosa, amorosa. Assim vocês criarão as condições para uma nova sociedade. Primeiro, que tudo se ordene para a vida. Segundo, buscar a justiça social, sem a qual não existe paz. Terceiro, cuidar da Mãe Terra, porque se nós não cuidarmos dela, nenhum projeto será possível. Então, a tarefa é criar a partir de baixo, dos movimentos sociais, de todas as igrejas, as pessoas de boa vontade, as ciências, criar as bases para uma sociedade biocentrada, a sociedade do bem viver dos andinos, onde há harmonia com a natureza, harmonia entre nós, harmonia com Deus. Essa harmonia faz com que nós nos sintamos felizes nesse mundo e possamos conviver com a natureza, não de forma agressiva, não com a mão fechada que domina, mas com a mão aberta para a carícia essencial. Aí sim aparecerá quem nós somos, seres inteligentes, guardadores da vida, aqueles que preservam essa herança sagrada que Deus nos deu e o universo nos entregou. Essa tarefa nós devemos cumpri-la. Não devemos ser o Satã da terra, mas o anjo bom que cuida, protege e faz que ela continuamente viva e reproduza a sua vida.